Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos retomar o assunto de vetores, mas dessa vez nós vamos estudar os vetores de forma um pouco mais física e não tão exclusivamente matemática como da última vez. Então vamos entender onde é que os vetores aparecem na física. Embora nós já tenhamos visto isso em alguns momentos, né? Mas as grandezas que envolvem deslocamento, que envolvem força, que envolvem quantidade de movimento, geralmente são grandezas vetoriais. Então, um exemplo simples para a gente começar é a velocidade. Se um objeto se move, ele se move com velocidade. E essa velocidade ela é representada por um vetor. Lembrando que um vetor ele é um segmento de reta orientado, então ele tem uma intensidade, que é o tamanho dele, ele tem uma direção, que é dado pela inclinação dele, e ele tem um sentido, que é basicamente para onde ele aponta. Tudo bem? Então, a velocidade é um exemplo de grandeza vetorial. Agora, nós podemos sistematizar isso de forma um pouco mais rigorosa e pensar em uma base para representar esses vetores. E essa base é muito simples. A gente vai usar o plano cartesiano, aquele que nós já conhecemos da matemática, aquele que nós conhecemos quando desenhamos funções, etc., que é um plano x e y. Então nós vamos pensar no espaço dos vetores como um espaço que comporta um plano cartesiano. Esses espaços nós chamamos de espaços cartesianos. Então nós podemos pensar em um vetor qualquer aqui como um vetor que tem uma coordenada. Eu vou chamar esse vetor de v. Então ele é um vetor que tem uma coordenada aqui, vx, e uma coordenada aqui, vy. Tudo bem? Nós já trabalhamos com isso na última aula, então não é nenhuma novidade. Agora, por que isso é útil? Isso é útil porque nós podemos pensar agora nesse vetor como uma combinação de vários vetorzinhos menores sendo somados aqui e vários vetorzinhos menores sendo somados aqui também, na vertical e na horizontal. Cada vetorzinho desse, nós vamos considerar que tem unidade 1. Então ele vai ter intensidade 1. Dessa forma, qualquer outro vetor que eu quiser fazer vai ser simplesmente um múltiplo dele. E isso vai me dar um vetor maior. Se k for negativo, vai ser um vetor para o outro lado, um vetor com outro sentido. Se k for menor, vai dar um vetorzinho menor do que 1. Então eu vou considerar cada pedacinho desses como um vetor de comprimento 1. Agora eu posso escrever a minha base de vetores não usando os eixos do plano cartesiano inteiros, mas pensando no seguinte. Eu posso pensar que eu tenho um vetor aqui pequenininho em x, que eu vou chamar de EX, e um vetor aqui pequenininho em y, que eu vou chamar de EY. Tudo bem? E esses vetores eles vão dar simplesmente, eles vão dar única e exclusivamente a direção e o sentido do vetor que eu estou estudando. O vetor que eu estiver estudando, ele vai ser uma combinação de um múltiplo de EX com um múltiplo de EY. Então, por exemplo, se eu tiver esse vetor aqui, que tem esse vetor v, em que vx é igual a 4, vy é igual a 3 e v naturalmente é igual a 5, né? Então esse é um vetor que ele vai ser escrito, o nosso vetor v, ele vai ser escrito como 4ex mais 3ey. Tudo bem? Aqui eu chamei de x e y, mas a gente podia chamar de outros nomes. Podia chamar de i e j, por exemplo. I e j, tanto faz. Vamos sempre colocar uma setinha em cima quando for vetor, só para a gente não ficar confuso, tá bom? Então nós podemos escrever o vetor como uma combinação desses carinhas pequenininhos. Não precisa se preocupar muito em gravar isso agora. Isso eu estou dando mais como curiosidade para quem for mais curioso. O importante é pegar a ideia por trás e entender que o nome desses vetores aqui que formam a minha base vetorial, esses vetores que formam uma base dessas, essa base eu vou chamar de base ortonormal,
são vetores que são perpendiculares entre si, então o vetor I ele é perpendicular ao vetor J, tudo bem? Ou, usando a notação que eu comecei, o vetor EX ele é perpendicular ao vetor EY. E, além disso, o tamanho desses vetores é o mesmo. Eles têm o mesmo tamanho e esse tamanho é 1, tudo bem? Então, eles são vetores unitários, porque eles vão ser a unidade vetorial. Da mesma forma como em grandezas escalares eu tenho a unidade, que é o próprio número 1, em grandezas vetoriais eu também tenho uma unidade, que vai ser um vetor unitário. Vetores unitários podem aparecer para vocês também com outro nome. Vetores unitários eles podem ser chamados também de versores. Tudo bem? Porque a única função deles é dar a direção e o sentido de uma coisa. Vamos pensar na velocidade. Imagina um objeto que se move horizontalmente com velocidade de 5 metros por segundo. Como seria a descrição vetorial dessa velocidade? A descrição vetorial dessa velocidade seria muito simples. A velocidade vetorial seria 5 metros por segundo vezes o meu versor em x. Pronto. Essa é a descrição vetorial. Por quê? 5 é um número escalar. Então eu preciso dizer qual é a direção e o sentido dele. E quem vai fazer isso é esse carinha aqui. Por que ele só dá direção e sentido? Porque o tamanho dele, vamos lembrar, é 1, certo? Se o tamanho dele é 1, ele não altera o valor escalar aqui. Multiplicar por 1 significa manter o valor numérico. Então aqui nós temos uma velocidade de 5 metros por segundo que se move na horizontal da esquerda para a direita, porque é assim que nós determinamos a nossa base. Tudo bem? Eu espero que essa introdução não tenha ficado muito pesada, é só para vocês entenderem como funciona a orientação vetorial das coisas de natureza vetorial. Vamos pensar na velocidade vetorial, já que nós temos tudo para definir ela, e nós já inclusive acabamos de ver um exemplo, nós podemos definir a velocidade vetorial de formas muito convenientes. Então, um exercício interessante é o seguinte, imagina um rio, e aqui nós temos um barquinho atravessando o rio. Tudo bem? Ele quer ir dessa margem para outra margem. E vamos supor que ele faça isso com uma velocidade de 3 metros por segundo. Tá bom? E essa velocidade está no sentido y. Então eu vou falar que é 3 metros por segundo no sentido j. Tá bom? No versor j. Lembrando que a notação que eu estou utilizando é j para o y e i para o x. Tá bom? Agora, vamos supor que a correnteza do rio, ou seja, as águas do rio se movem da esquerda para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo, no vetor I. Tá bom? 4 metros por segundo. Então, com qual velocidade esse barco vai se mover? Esse barco ele vai se mover com uma combinação da velocidade em y e a velocidade em x. Então, o movimento desse barco vai ser uma coisa que vai levando ele dessa forma pelo rio, até chegar na outra margem, vai levando ele diagonalmente. Então, a velocidade vai ser uma combinação dessas duas. E como é que a gente pode combinar? Para descobrir qual é o valor do módulo dessa velocidade, por exemplo, descobrir qual é a direção e o sentido dela, tudo isso. Bom, eu não vou representar a direção e o sentido usando esses versores, usando esses vetores unitários, porque eu acho que não vale a pena complicar isso agora para vocês, mas eu vou ensinar a calcular o módulo dessa velocidade. Olha só, a velocidade horizontal é 4 metros por segundo, a velocidade vertical é 3 metros por segundo. Então a combinação dessas duas vai ser essa hipotenusa aqui. É só fazer Pitágoras. 3, esse é o triângulo 3, 4, 5 naturalmente. Então a velocidade com que esse barco atravessa, que é uma combinação da velocidade dele próprio com a velocidade da correnteza, é igual a
5 metros por segundo. Tudo bem? Bastante simples pensar em como funciona a adição de vetores. Nesse caso, nós já trabalhamos exemplos parecidos assim na última aula. Agora vamos pensar num outro tipo de movimento. Vamos pensar no movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a trajetória do corpo é uma circunferência. Então ele se move sobre um círculo de raio R, dando voltas, certo? Em cada ponto da sua trajetória, ele tem uma velocidade que vai ser linear, então eu vou chamar isso de velocidade linear, e ele tem também uma aceleração centrípeta puxando ele aqui para o centro, que é o que vai fazer a nossa velocidade mudar, não em intensidade, mas em direção e sentido. Então essa velocidade muda constantemente de direção e sentido por conta da aceleração centrípeta, que nós já sabemos calcular. Isso é no movimento circular uniforme. Agora, eu posso ter um movimento circular que não é uniforme. Eu posso aplicar uma aceleração a esse objeto aqui também. Posso falar que a velocidade dele varia, então seria como se eu estivesse rodando isso cada vez mais rápido. Pegando um barbante, rodando ele cada vez mais rápido, por exemplo. Ou mesmo cada vez mais lento. Eu posso pegar um barbante, rodar cada vez mais lento. Ou pensar num ioiô. Ou pensar num peão que vai perdendo energia por causa do atrito e roda cada vez mais devagar, embora o raio do peão seja constante. A borda do peão seria um movimento retardado. Então, aqui agora vamos pensar que, além dessa velocidade, exista uma aceleração linear. Então, qual deve ser a aceleração total nesse corpo? A aceleração total nesse corpo vai ser uma combinação da aceleração centrípeta com a aceleração linear. Vetorialmente, eu vou chamar a aceleração total de gama, uma letra grega. Vetorialmente, é só fazer a adição vetorial das duas. Afinal de contas, vetores se comportam desse jeito. Agora, se eu quiser descobrir o módulo, não basta somar o módulo das duas. O módulo eu tenho que fazer Pitágoras, como eu fiz para descobrir a minha velocidade. Porque a combinação dessas duas aqui vai ser essa hipotenusa. E isso aqui é a aceleração real do meu objeto, a aceleração que ele experimenta. Então o módulo dessa aceleração vai ser igual ao tamanho dessa hipotenusa. Bom, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos é a aceleração centrípeta ao quadrado, mais a aceleração linear ao quadrado. Como eu quero saber o módulo, não quero saber ele ao quadrado, eu simplesmente tiro a raiz. E é assim que nós combinamos a aceleração linear com a aceleração centrípeta para encontrar a aceleração total, o módulo dela. Tudo bem? Até aqui é tudo muito simples. Vamos aplicar esse conhecimento num problema prático. Vamos imaginar um carro que se move numa curva. Desse jeito. A gente pode supor que esse trecho da curva seja próximo de um pedaço de circunferência. Então nós podemos considerar isso aqui como uma trajetória circular. Nós podemos dizer que o carro está fazendo um movimento circular. Imaginem que o carro vinha se movendo aqui. Vamos considerar a velocidade inicial dele sendo v0 e vamos supor que essa velocidade ao longo da curva seja dada por v igual a v0 mais uma aceleração vezes o tempo. Essa aceleração aqui é linear. Então o motorista simplesmente pisou no acelerador. Tudo bem? Esse carro tem também uma aceleração centrípeta. E qual deve ser a aceleração centrípeta desse carro? A aceleração centrípeta ela é dada por v ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Nós já vimos isso na aula de movimento circular uniforme. Como a velocidade é dada por essa expressão, então a aceleração centrípeta ela é igual a v0 mais at, a linear, dividido, a aceleração centrípeta é igual a v0 mais at ao quadrado, porque isso é a velocidade, dividido pelo nosso raio. Pronto, essa é a fórmula da aceleração centrípeta para um carro que está acelerando.
Por favor, não se preocupem em decorar esse tipo de coisa. Isso nem cai em vestibular nem nada do tipo. O importante é vocês entenderem o processo, não decorar a fórmula, tudo bem? O processo é fazer V quadrado sobre R e a gente descobre quem é o V e aplica desse jeito. Agora vamos pensar em qual deve ser a aceleração total do carro. A aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à aceleração linear, porque a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. E na circunferência, o que aponta para o centro da trajetória é sempre perpendicular à reta tangente à trajetória naquele ponto. Então a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à aceleração linear. Sendo assim, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras com muita facilidade, de modo que o módulo da aceleração real de um objeto, da aceleração vetorial, é igual a raiz quadrada da aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração linear ao quadrado. Nós temos uma expressão para a aceleração centrípeta e a nossa aceleração linear foi chamada simplesmente de AL. Então, o módulo da aceleração real, da aceleração vetorial, é igual a raiz quadrada desse negócio ao quadrado, vai ser V0 mais AT ao quadrado, V0 mais AT à quarta, dividido por R ao quadrado, porque o R estava elevado a 1, mais a aceleração linear ao quadrado. Pronto, fim. Isso aqui é um exemplo prático usando letras, tá bom? Nada muito complicado. Ok, talvez não seja assim não tão simples, mas a boa notícia é que muito raramente a gente vai usar esse tipo de coisa. É um exemplo muito específico. Trabalhar assim com acelerações, mesmo na física em geral, nós usamos aproximações mais simples para as coisas. É muito raro combinar as duas acelerações desse jeito. Mas é importante que vocês saibam que existe. Agora, um exemplo muito importante de vetor, mas muito importante mesmo e muito útil na física, são as forças. Forças são grandezas vetoriais. Primeiro vamos entender o que é uma força. A força é a grandeza medida da interação entre dois objetos. Então, por exemplo, quando você empurra uma parede, você está interagindo com ela. Isso significa que você aplica uma força nessa parede. Uma força, ela pode fazer várias coisas com o objeto. Ela pode colocar ele em movimento, ou ela pode deformar o objeto, por exemplo, mudar o formato dele. Quando você pisa numa latinha de alumínio, a força é usada para deformar o objeto. Quando você chuta uma latinha de alumínio, a força é usada para deslocar o objeto. Quando você empurra uma parede, como nem você nem a parede estão se movendo, então ocorre uma deformação. A parede pode se deformar ou sua mão pode se deformar. Então, forças são esse tipo de interação entre objetos. As forças, elas podem ser de contato, que é quando os objetos se encostam, ou elas podem ser forças de campo, que é quando surge um campo de forças. E eu não estou falando de escudos de naves espaciais de filmes de ficção científica. Um campo de forças é, por exemplo, aquela força que faz com que as coisas caiam na Terra. A Terra não está em contato com o que cai nela, mas as coisas caem, porque existe uma força de campo chamada gravidade. Então a gravidade é uma força de campo e nós já estamos acostumados com isso. A unidade de medida de força no sistema internacional é chamada de Newton, em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton, um dos maiores físicos e matemáticos que já existiram, e que foi a primeira pessoa a formalizar o estudo de forças com o caráter vetorial. A mecânica newtoniana é a mecânica vetorial, que trabalha com vetores. E o que é um newton? Nós podemos entender um newton como a força que você sentiria se carregasse um pacote de 1 kg dentro de um campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vocês podem pensar em um newton desse jeito. Como forças são vetores,
nós temos que somar as intensidades, direções e sentidos. Então vamos imaginar uma pessoa vista de cima. Então nós estamos vendo a cabeça da pessoa, que é uma circunferência. Só que essa pessoa ela está com os braços abertos e sendo puxados por coleguinhas dela. Então tem um coleguinha puxando aqui e tem um outro coleguinha puxando aqui. Vamos supor que esses coleguinhas puxem a pessoa com a mesma força nas respectivas direções e sentidos. Como a pessoa não pode ser rasgada no meio, então ela simplesmente começa a se mover. E o movimento dela vai ser de acordo com essas forças. Então ela vai fazer um movimento diagonal, que vai ser uma combinação da força em X com a força em Y. Apenas para fixar as ideias, vamos considerar agora um espaço quadriculado. E vamos supor que cada um desses quadradinhos equivalha a 1 newton de força. Então o que nós estamos fazendo aqui é exatamente aquela discussão do princípio, como se eu tivesse os versores I e J, ou EX e Y. Mas o que nós estamos considerando aqui é que cada lado desses quadradinhos equivale a 1 newton. Vamos pensar em quanto deve valer uma força aleatória que eu vou desenhar aqui. Então, se essa aqui for a força, qual deve ser a intensidade dela? A intensidade dela vai ser simplesmente calculada contando os quadradinhos aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Então, tem uma combinação de 5 newtons aqui, 3 newtons aqui. Minha força foi decomposta vetorialmente. Eu vou considerar ela como a soma desse vetor aqui com esse vetor aqui. Depois de decompor, é só calcular o tamanho dela usando o teorema, bom e velho teorema de Pitágoras. O valor dessa força em módulo é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. 5 ao quadrado é igual a 25, 3 ao quadrado é igual a 9, 25 mais 9 é igual a 34, então o valor dessa força, o módulo dela é igual a raiz de 34 newtons. E essa é a nossa resposta já. Vocês esperavam um número bonito?